Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao curso de revisão de questões do TEC 2021, um curso para você, médico cardiologista, conquistar de forma definitiva o seu título de especialista em cardiologia. Neste vídeo a gente começa o bloco de hipertensão arterial sistêmica, tá? Um assunto aí que eu tenho a maior predileção. A gente vai ver hoje uma questão do TEC de 2019 que envolve o diagnóstico da hipertensão arterial sistêmica, tá? Ó, hipertensão é um assunto que cai muito em prova. Em média aí 10% das questões do TEC são questões que envolvem a hipertensão arterial sistêmica. Como não poderia ser diferente, a gente vai utilizar como referência a Diretriz Brasileira de Hipertensão 2020, que foi publicada agora no final, do ano passado, tá? Essa diretriz aí vai ser o nosso norte. Se por acaso a gente for resolver alguma questão, antiga, tá? Eu vou fazer aí uma adaptação na questão para poder se encaixar na diretriz de 2020. Por quê? Porque essa diretriz, ela sofreu algumas modificações em relação à diretriz anterior de 2016. Foram pequenas mudanças, mas a gente teve sim mudanças nessa diretriz, tá certo? Então assim, se a questão lá ela se enquadra nessa diretriz de 2020, a gente vai responder. Se não, eu vou fazer aí uma adaptação e vou dizer, ó, questão do TEC 2016, aí eu vou botar adaptada, tá? Exatamente, por quê? Porque o que interessa pra gente, é fazer exercício, em cima aí de questões do TEC passada, mas que se enquadra na diretriz nova, tá? Porque não adianta a gente fazer questão, e o gabarito não corresponder ao que diz a diretriz de 2020, tá certo? Então é assim que a gente vai fazer. Então vamos lá. TEC 2019, mulher 49 anos, tabagista, assintomática do ponto de vista cardiovascular, fazia atividade física regularmente, 2 vezes por semana, porém, em 2 ocasiões antes do exercício, havia apresentado medidas elevadas da pressão arterial. PA de consultório 158/94, frequência cardíaca em repouso de 68, exame físico normal, negava diabetes ou dislipidemia, função renal normal, solicitada a monitorização residencial da pressão arterial, que mostrou média da PA em 6 dias de 139/86. Assinale a alternativa correta quanto ao diagnóstico e à terapêutica. Muito bem, então a questão aí com caso clínico, Então, a gente se deparou com uma questão de caso clínico, a gente destaca os pontos importantes. Então, uma mulher de 49 anos, ela tem aí um fator de risco, ela é tabagista, tá? Ela está assintomática e aí, em 2 ocasiões antes do exercício, ela aferiu pressão que estava elevada, Foi para o consultório, o médico, aferida a pressão dela de consultório foi de 158/94, tá? Ela não era diabética, não era dislipidêmica, tinha uma função renal normal e na monitorização residencial da pressão arterial de 6 dias, o exame dela, esse exame mostrou uma PA média de 139/86. E ele quer saber a alternativa correta quanto ao diagnóstico e à terapêutica, tá? E aí traz aí as alternativas, a gente não vai ler as alternativas agora, vamos primeiro fazer uma revisão, tá? Sobre esse assunto aí e depois a gente retorna às alternativas. Então, são considerados hipertensos, aqueles pacientes com uma pressão arterial, acima de 140/90, maior ou igual a 140/90, tá? Quando utilizadas medidas de consultório, o diagnóstico de hipertensão deve ser sempre validado por medições repetidas em condições ideais, em 2 ou mais visitas médicas, em intervalo de dias ou semanas, ou de maneira mais assertiva, realizando o diagnóstico fora do consultório, através da MAPA ou da MRPA, tá? Excetuando-se aí, nesses casos, aqueles pacientes que já apresentam lesão de órgão-alvo ou aqueles portadores de doença cardiovascular, tá certo? E aí, por fim, define-se a classificação de acordo com a PA do consultório e pelo nível mais elevado de PA sistólica ou diastólica, tá certo? Então, ó, o que define, a classificação da hipertensão é a PA do consultório, sempre a mais elevada, sistólica ou diastólica, ok? Muito bem, então aí estão os pontos de corte, tá?
para o diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica. Então a gente viu, né, PA de consultório maior ou igual a 140/90. Na MAPA, né, a média nas 24 horas maior ou igual a 130/80, tá? Sendo que na MAPA de vigília maior ou igual a 135/85 e no sono maior ou igual a 120/70. E a MRPA sofreu, né, uma mudança aí no ponto de corte, tá? Na diretriz de 2016, o ponto de corte era maior ou igual a 135/85. Na diretriz de 2020, tá? Guarda isso aí, maior ou igual a 130/80. Maior ou igual a 130/80. Ficou igual aí a média da MAPA nas 24 horas, maior ou igual a 130/80, ok? Muito bem, então vamos definir aqui o que é a hipertensão do avental branco e o que é a hipertensão mascarada. Hipertensão do avental branco é aquela hipertensão, né? Aquela PA aqui no consultório, ela se encontra elevada, mas fora do consultório, né? Na MAPA ou na MRPA, ela está normal, tá? Aquele paciente que tem um tônus simpático aí mais elevado, e aí quando chega lá, né, no consultório, que a gente coloca o aparelho de pressão no braço do paciente, a pressão tende aí a subir. Mas aí fora do consultório, medidas aí fora do consultório, ela se encontra normal, então é a hipertensão do avental branco. Hipertensão mascarada é o contrário, é aquele paciente que tem PA no consultório normal, no entanto, ele tem uma PA fora do consultório elevada. Quando é que a gente desconfia de um paciente com hipertensão mascarada? É aquele paciente, né, que na PA do consultório está normal, mas ele já traz algum exame que mostra a lesão de órgão-alvo, tá? Então a gente faz, né, isso faz a gente pensar em hipertensão mascarada. E aí a gente, né, confirma isso com medidas fora do consultório, MAPA ou MRPA, tá certo? O que é normotensão verdadeira? É aquele paciente que tem pressão normal no consultório e normal fora do consultório. Hipertensão sustentada é aquele paciente que tem pressão elevada no consultório e elevada fora do consultório, tá? Então essas são as definições de hipertensão do avental branco, hipertensão mascarada, normotensão verdadeira e hipertensão arterial sustentada, ok? Muito bem. Quando a gente, né, tá aí diante do paciente no consultório e a gente vai definir se esse paciente é hipertenso ou não, e quando que a gente vai iniciar a terapêutica farmacológica, primeiro passo é a gente classificar a hipertensão do paciente, tá? Então o paciente ele pode ter uma PA ótima, uma PA normal, tá? Pré-hipertensão, tá? A pré-hipertensão aí também, né? Houve uma mudança em relação à diretriz de 2016, tá? E aí a gente tem o hipertenso estágio 1, estágio 2, estágio 3, né? Essa definição aí também não houve mudança em relação à diretriz de 2016, mas pré-hipertensão mudou, tá certo? Então, nossa paciente tem lá, né? Tem uma pressão arterial de 158/94, né? 158/94, ela é enquadrada em hipertensão estágio 1, tá? Vamos supor que essa paciente, em vez de ter 158/94, tivesse, por exemplo, 180/94, tá? Aí 94 cairia lá no estágio 1 e 180 cairia no estágio 3, né? E a gente viu lá, vale o quê? O maior nível tensional. Então essa paciente ela seria estágio 3, tá certo? Muito bem. Mas aí no caso, né, tanto a pressão arterial sistólica quanto a diastólica se encontram aí em estágio 1, tá? Hipertensão, estágio 1. Segundo passo, a gente precisa fazer o quê? A estratificação de risco cardiovascular do paciente hipertenso. Como é que a gente faz isso? Vem aqui comigo para a tela que eu vou te mostrar. Perceba que aqui, né, a gente tem, né, os níveis de pressão, ó, pré-hipertenso, hipertenso estágio 1, estágio 2, estágio 3, tá? Nessa coluna aqui, ó. Hipertensão estágio 1, estágio pré-hipertensão, hipertensão estágio 1, estágio 2, estágio 3. E aqui nas linhas a gente tem o quê? Os fatores de risco, ó, sem fator de risco, 1 ou 2 fatores de risco, maior ou igual a 3 fatores de risco, tá? E aqui são aqueles casos, ó, lesão de órgão-alvo, doença renal crônica estágio 3, tá? Diabetes mellitus e doença cardiovascular. Perceba que esses pacientes aqui, independente dos níveis tensionais, eles já são o quê? De alto risco, tá? Assim como os pacientes estágio 3, né, eles também são de alto risco.
E aí a gente precisa depois o quê? Cruzar, nos outros casos, né? Cruzar aí o estágio da hipertensão com os fatores de risco, né? O que eu sugiro? Desenhe isso aqui várias vezes, tá? Desenhe várias vezes. Isso é importante. Ó, eu memorizei da seguinte forma na época que eu fiz a prova do TEC. Perceba que aqui é uma escadinha, ó. Escadinha, ó. Um degrau, né? Segundo degrau, terceiro degrau, quarto degrau. Então, daqui para baixo dessa escada, todo mundo é alto risco. Todo mundo é alto risco. Depois você coloca um tijolo no primeiro degrau, um tijolo no segundo degrau e um tijolo no terceiro degrau. E aí todo mundo aqui vai ser o quê? Risco moderado. Depois você coloca mais um tijolinho aqui em cima, né? Desse degrau aqui, mais um tijolinho aqui. E esses aqui vão ser o quê? Baixo risco. E o paciente pré-hipertenso sem fatores de risco, a gente diz que é sem risco adicional, tá? Então tem que memorizar isso aí, porque vocês vão ver questões, né? Em que o cara vai cobrar de você esse conhecimento. Então tem que memorizar para a prova do TEC, né, essa estratificação de risco do paciente hipertenso. Como a nossa paciente, né, ela só tem um fator de risco, lembra, ela é tabagista, tá? Um fator de risco, pressão arterial estágio 1, então ela é enquadrada como risco moderado. Risco moderado, tá? Muito bem. Início de tratamento, né, e intervenções de estilo de vida. Veja, intervenções no estilo de vida, tá? Vale para todos os pacientes pré-hipertensos e para todos os pacientes hipertensos, tá certo? Agora, início da terapia farmacológica, aí vai depender. Vamos lá, isso aqui também é interessante porque houve uma pequena mudança em relação à diretriz de 2016, tá certo? Então vem aqui comigo para a tela novamente que eu vou mostrar para você. Então aqui, ó, intervenção estilo de vida. Todos os pacientes pré-hipertensos e hipertensos, eles devem sofrer aí orientações em relação à mudança no estilo de vida, né, imediatamente ao diagnóstico, tá certo? E a terapia farmacológica? A terapia farmacológica é o seguinte, ó, paciente estágio 2 e 3, tá? Paciente hipertenso estágio 1, de risco moderado e alto risco, né? Esses pacientes devem sofrer intervenção farmacológica ao diagnóstico da hipertensão arterial sistêmica. A gente não perde tempo. Então, se for estágio 2 ou 3, ou ainda estágio 1 de moderado e alto risco, esses pacientes devem iniciar a terapia farmacológica ao diagnóstico, tá certo? No entanto, os pacientes hipertensos estágio 1, né, com risco cardiovascular baixo, tá? Ou ainda aqueles pacientes pré-hipertensos, ó, pré-hipertensos, com doença cardiovascular pré-existente ou alto risco cardiovascular, esses pacientes, eles devem aguardar 3 meses, tá? Para intervenções de estilo de vida. Então aqui, ó, a gente não começa a medicação. A gente começa somente intervenção no estilo de vida. E se esse paciente, após 3 meses, retornar ainda com esses níveis tensionais aqui, aí sim a gente inicia a terapia farmacológica, tá? Mas de cara não, de cara não. Os pacientes idosos, né, frágeis ou os pacientes muito idosos, né? Paciente muito idoso é aquele paciente acima de 80 anos. Idoso frágil, tá? Tá aqui. É aquele que apresenta maior vulnerabilidade, sendo mais suscetível a eventos deletérios como quedas, hospitalizações, descompensação de doenças de base e até óbito. Esses aqui são os doentes, né, frágeis. Esses pacientes, né, a gente deve iniciar a terapia farmacológica quando a pressão arterial sistólica, tá, for maior ou igual a 160. E os hipertensos idosos rígidos maior que 140, tá? E não é recomendado iniciar a terapia farmacológica para os pacientes, né, pré-hipertensos, sem doença cardiovascular pré-existente ou ainda com risco cardiovascular baixo ou moderado, tá? Então isso aí precisa também ser memorizado, ok? Né? A gente tem mudança aí dessa diretriz de 2020 em relação à de 2016. É bom nem ver a diretriz de 2016 para não confundir sua cabeça. Memoriza essa aí de 2020 que é o que vai cair na sua prova, tá? Então vamos lá, vamos para as questões, ó. Vamos lá.
A nossa paciente, ela é uma paciente hipertensa estágio 1, tá? E ela tem risco moderado. Lembra, ó, hipertenso estágio 1, né? Risco moderado e alto, e os hipertensos estágios 2 e 3, eles devem receber início da terapia farmacológica ao diagnóstico da hipertensão arterial sistêmica, tá certo? Então ele vai fazer mudança de estilo de vida, que é para todo mundo, e a gente inicia a terapia farmacológica, então essa paciente tem indicação de início de terapia farmacológica. Mas vamos ver as alternativas, vamos começar aí de baixo para cima, tá? Letra E. Feito o diagnóstico de hipertensão arterial mascarada, devendo ser iniciado o tratamento farmacológico. Hipertensão arterial mascarada é a PA normal no consultório e elevada fora do consultório. Essa paciente, ela tem uma hipertensão arterial sustentada. Ela tem hipertensão arterial no consultório e tem hipertensão arterial fora do consultório, né? Lembra lá que ela fez uma MRPA? Então, ela tem hipertensão arterial sustentada, tá? Então, não é hipertensão arterial mascarada, então a letra E não pode ser, a gente corta. Letra D. Confirmar o diagnóstico com mais uma medida de consultório elevada e após repetir a MRPA ou a MAPA negativo, né? Ela tem pressão arterial no consultório elevada, fora do consultório elevada, não precisa mais de nada para confirmar diagnóstico de hipertensão. Então, letra D também não pode. Letra C. Solicitar monitorização ambulatorial da pressão arterial para confirmar o diagnóstico de hipertensão arterial. Não precisa, ela tem lá uma MRPA e tem pressão de consultório, então letra C também não é. Letra B. Feito o diagnóstico de hipertensão do avental branco, não devendo ser iniciado tratamento. Hipertensão do avental branco a gente viu, né? É a pressão arterial no consultório elevada, né? E fora do consultório normal. Essa paciente tem pressão de consultório elevada e pressão arterial fora do consultório, né, MRPA, também elevada. Então a letra B não pode, tá? Então o gabarito é a letra A. Feito o diagnóstico de hipertensão arterial, devendo ser iniciado o tratamento. Tratamento não farmacológico para todo mundo, né? Então deve ser iniciado para ela também. E tratamento farmacológico, tá? Ela deve sair do consultório com tratamento farmacológico. Muito bem, então era isso que tinha que falar aí em relação ao diagnóstico de hipertensão arterial, tá? Lembra aí que a gente precisa memorizar aqueles pontos de corte de diagnóstico, tá? Diagnóstico de PA no consultório, da MAPA, da MRPA, tá? E lembrar da classificação da hipertensão arterial, né? Quem é o paciente pré-hipertenso, quem é o estágio 1, quem é o estágio 2, quem é o estágio 3. Tem que memorizar isso aí e memorizar aquela tabela de estratificação de risco. Isso é muito importante, tá? Porque vocês vão ver questões aí que a gente vai precisar aí do risco cardiovascular do paciente, tanto para a gente iniciar tratamento, como também para a gente poder aí verificar a meta terapêutica de tratamento, tá? Espero que você tenha gostado. Forte abraço e até a próxima!